Eu acho que tem alguém com som aberto aí, hein, gente? Ah, agora fechou, acho. Beleza. Estou vendo aqui, acho que a grande maioria de vocês, de alguma forma, está acompanhando isso que a gente está fazendo aqui. O Pedro estava online semana passada. Beleza. Bom, a gente está estudando o texto do Django Control, Criação e Completude, fazendo uso dos comentários do Kalu Rinpoche e do Trango Rinpoche, como vocês sabem. Semana passada a gente chegou até a instância 18 e a gente viu na instância 17 um detalhamento precioso sobre a maneira de se fazer a prática de visualização. Não é tão fácil encontrar isso disponível como informação, mas a gente percorreu esse caminho e vimos alguns comentários do Trango Rinpoche e eu queria só resgatar aqui a maneira como o Trango Rinpoche tem apresentado os comentários desse texto. Nesse momento, a gente está no que ele chama os pontos essenciais para se atravessar o caminho, né? A maneira como ele organiza as explicações, a gente passou pelas 3 técnicas para classificar os kleshas, que foi o que a gente viu no mês em junho, né? Então, a primeira técnica que a gente viu, né, era uma técnica de rejeição, de certa forma, às emoções perturbadoras. Segundo, a segunda técnica é a técnica de transformação, como eu transformo essas emoções perturbadoras em meios para praticar o caminho ensinado pelo Sr. Buda. E a terceira abordagem, a gente viu a abordagem do reconhecimento da natureza dessas experiências que se manifestam na mente, né? Depois agora, ou semana passada, a gente viu essa visão geral da etapa da criação. Então, a gente viu esse detalhamento de como se fazer a visualização da divindade, a autovisualização, a visualização da divindade em si. E agora ele entra no que são os 3 elementos, né? Que a gente precisa observar quando a gente estiver fazendo a fase de criação, né? Ele fala: a prática da etapa da criação consiste no cultivo de 3 elementos: clareza, pureza e estabilidade. Então a gente vai detalhar cada um desses aspectos de clareza, pureza e estabilidade quando eu estou fazendo a prática, a etapa de criação, né? A gente viu que o conceito, a ideia de criação, não está única e exclusivamente vinculada à prática da visualização da divindade, mas criação está relacionado à noção, à ideia de... Tem até uma outra instância aqui que eu vi que ele fala isso, e eu achei a maneira bacana como a Clarissa traduziu isso. A instância 23, a gente não vai chegar lá até hoje, mas o Django Couture fala: em geral, o estágio de criação é fabricação. Entre aspas, um artificial aqui. No sentido de que, quando eu estou fazendo a prática de criação, eu estou, de certa forma, manuseando deliberadamente o aspecto claridade ou manifestação da mente como uma forma de subverter a maneira como eu me relaciono com a realidade.
Então, eu tô fazendo uma intervenção deliberada. Tem formas diferentes, a gente vai ter a fase de a etapa de criação, a etapa de conclusão, completude, e tem até o que a gente comentou rapidamente na semana passada, os ensinamentos que eles chamam especiais ou incomuns, que é quando eu não faço intervenção nenhuma na mente para reconhecer a natureza da mente, né? O texto fala em ensinamentos especiais ou incomuns, que é uma etapa que a gente vai ver mais para frente desse texto, é a parte final do texto. Mas quando a gente, então, estiver fazendo uma prática de visualização da divindade, uma prática de oferenda, de circunambulação, são ações deliberadas com o propósito de minar a maneira com que eu me relaciono com aquilo que se manifesta na mente. Então, aqui o texto está trazendo explicações de como eu uso a minha imaginação como uma maneira de quebrar a forma de se relacionar com a realidade, uma maneira equivocada de se relacionar com a realidade, aquilo que a gente vê no primeiro giro da roda do Dharma, do Sr. Buda, que é a ignorância, a incapacidade de reconhecer a realidade tal como ela é. Eu uso, esse é um meio hábil, eu uso, então, uma técnica, uma prática, fazendo, de certa forma, uma intervenção na maneira convencional como eu me relaciono com a realidade, para quebrar a forma convencional com que eu me relaciono com a realidade. Então, eu não me visualizo mais como Lama Longdo, eu me visualizo como Chirenzi. E com isso eu vou minando essa forma equivocada de me relacionar com a realidade. Que o Kalu Rinpoche, eu já mencionei para vocês, e todos os mestres, falam assim, a maneira fixada de me relacionar com as experiências da realidade, a fixação da mente, né? Tem esse conceito de fixação da mente que precisa ser quebrada. E aí, assim, a gente fala fixação da mente, uma maneira ilusória de me relacionar com a realidade e tal, e usa essa expressão de uma maneira quase que mecânica nos ensinamentos. Mas eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem por fixação da mente? Uma mente fixada. O que é para vocês essa maneira equivocada de se relacionar com a realidade? Eu queria sair um pouquinho dessa rigidez do texto e o que vocês estão entendendo? Quando vocês estão fazendo a meditação, o que vocês estão fazendo para quebrar essa maneira fixada da mente? O que vocês me diriam? Porque eu estou dando aqui toda uma volta para dizer, a gente usa uma técnica para transformar a maneira como me relaciono com a realidade. Tá? Mas por quê? Como é que a gente se relaciona com a realidade? Que mente fixada é essa que a gente se refere tanto? Porque se isso não tiver claro para vocês, vocês vão entender o que a gente está fazendo. Você vai parar para fazer a meditação, você vai... Eu estou dizendo assim, entender o que você está fazendo num sentido profundo. Assim. É claro que a gente faz meditação, por exemplo, calma mental para estabilizar a mente, a gente entende. Tá, mas eu estabilizo a mente para quê? O que é essa ideia de fixação da mente, de uma maneira equivocada de me relacionar com a realidade, que a gente tanto faz referência aqui? O que vocês me diriam? Qual é a experiência pessoal de vocês nisso que eu estou falando? Eu acho que essa fixação da mente, para mim, como eu tenho entendido, por exemplo, se me vem um pensamento, eu ficar nele, eu viajar nele, eu ir junto com ele. Tipo, aí eu estou resolvendo algum problema, ou eu estou pensando para mim é fixar em alguma coisa. Então, quando eu percebo que acontece isso... Deixa eu só... Gente, eu não sei quem está fazendo aí abrindo a sala aí em casa, mas se puder colocar mudo as pessoas... obrigado. Porque tem um som que tá vazando aí. Desculpa, Sabrina. Aí, se eu vou com esse pensamento, eu não me fixo nele, eu tipo solto. Falo, não, agora não, volto para o suporte, que será respiração ou algo visual, não sei. Eu não vou com ele, tá?
E aí, na minha vida pessoal, que eu penso é fixar, né? Quando me vem algum pensamento ou algo, alguma reação, eu reflito antes de agir. Para mim, Tá, isso é a não fixação da mente. Não fixar. Né? Veio alguma coisa, acontece alguma coisa, eu já reajo. Súbito. Não é fácil, né? Mas, assim, para mim, isso que é não fixar. Você ter o tempo de escolher o que você vai fazer. uhum. Acho que é isso, é isso. É, tudo fez sentido para vocês o que a Sabrina colocou? Fez? Então, tá, perfeito, Sabrina. Aí eu vou jogar vou dar um passinho a mais, assim. Você falou assim, quando surge um pensamento e tal, é não me fixar nele, né? Não seguir esse pensamento, ter algum espaço de discernimento. Tal. É, quem é que se fixa no pensamento? Todos nós, né? Eu também não consigo muito. O que eu percebo ao longo das meditações é que esse tempo está ficando mais curto. Às vezes eu carregava aquele pensamento durante semanas, fixo, uma determinada perturbação mental, e ao longo da prática eu vejo que esse estado está duro. Só um dia eu já esqueci se foi, mas eu ainda continuo fixo, só que eu vejo alguma evolução ao longo da prática, de eu não me fixar tanto tempo, carregar tanto tempo, às vezes algo que é ilusório, mas que eu continuo fixo. E eu continuo meditando, mas eu percebo que eu continuo me fixando em determinadas emoções e tudo, só que é um tempo que eu estou conseguindo me ver na prática algum nível de evolução, que eu não permaneço tanto tempo nesses pensamentos que estão chegando agora. E um pouco isso. Todo mundo acompanhou? Quando você está meditando, não agora que a gente está conversando, quando você está meditando, cadê, cadê essa pessoa que se fixa? Quem é que se fixa? Seria eu. Cadê esse eu? Quando você, agora a gente está falando, mas vamos, ó, para todo mundo de falar. Cadê? Tem um hábito de rápido me identificar como um pensamento, mas e quando não tem nada? O que tem? Rápido, assim, numa fração, ó. Lipa. O que é isso? Que é lipa chique. Sei não, só É um conceito. Perfeito. Mas se eu tirar esse. E aí? Eu Uma não fixação tenho até pensamento. nisso, né? Na nossa identificação com esse observador, a gente também se fixa, né? Exatamente. Mas se eu olhar, cadê esse observador? Que, que percebe que tem um pensamento e tal, mas aqui a gente falando é quase um exercício só discursivo que a gente está falando, mas estou querendo jogar vocês para o momento em que vocês estão meditando, assim. Você estava Eu não dizendo. tenho um pensamento em específico, mas tem certos momentos da meditação que eu experiencio, eu não sei o que é, mas eu, entre aspas, né, eu sou presente, mas eu não consigo apontar, sabe? Eu não sei o que é. E essa isso que é difícil de descrever assim é temporário e vai embora. É temporário e vai embora. Eu não consigo me manter fixo nele durante a meditação inteira, mas eu procuro criar condições na minha mente, né, com a visualização, para eu tentar voltar àquele estado, só que
eu já caí numa armadilha de tentar voltar para aquilo. Aí viram aquilo, concorda? Isso. E aí a Aí, gente... aí eu volto a seguir a visualização, aí essa sensação surge de novo. É isso, pelo menos pra mim. Só que eu não consigo apontar o que é, o que não é. Mas uma experiência. Experiência sob a perspectiva, inclusive, é, que a tem um caráter transitório, portanto, né? Isso. Não Que um, fica lá durante... um estado natural de estar. Às vezes você experimenta isso, depois perde, e aí às vezes você quer voltar, e aí ao querer voltar, esse voltar parece ser uma coisa, Isso. mas é difícil você apontar essa coisa. Eu não consigo dizer o que é, porque eu de fato não consigo. É mais uma sensação, uma experiência. Como eu aprendi com a Camila, né? É um estar presente. É você não prestar atenção em nada e ao mesmo tempo estar em tudo. Foi isso que Uhum. eu experienciei. E só que é difícil se manter nisso. Você está... E o que beleza, assim, ó, então, e o que nós estamos, o que isso tudo tem a ver com a fixação da mente, uma mente fixada e daí por diante? Talvez qualquer pensamento ou experiência que surja, a toda mente ela se distrai naquilo. Ela ir para aquilo, Aham. tomando aquilo como sendo algo Agradável ou desagradável. é. E agora, fundamentalmente, assim, quando veja assim, ó, eu estou fazendo essas perguntas sob a perspectiva dessa noção de fixação da mente, de uma maneira, de um hábito de me relacionar com essas experiências todas, que seja um hábito engessado, que seja um hábito em relação ao qual seja difícil eu me distanciar e daí por diante. Ah, porque a tendência natural é rápida experiências que se manifestam na mente a partir de uma noção de que é um eu que experimenta tudo isso. Veja, sempre uma maneira, e é difícil a gente formular de uma outra forma, a partir do que seria uma experiência, digamos, individual. Entende o que eu estou dizendo? É natural que a gente descreva isso dessa forma. Ah, alguém ia falar? Vai lá, Luiz. Bem, a experiência que talvez esteja a minha sensação no corpo, né? De qualquer maneira, eu sinto o corpo, eu tenho um corpo. E, vamos dizer, no corpo, vamos dizer, se eu me belisco, eu sinto a dor. É real, então a dor é real. Agora, se for pensar, quem está beliscando e quem está sendo beliscado, eu me beliscar. Aí é nisso que nós estamos entrando, né? Veja, é isso. Aqui, nessa conversa que a gente está tendo agora, a gente não vai... ou talvez seja difícil a gente tocar exatamente algo que é intangível, concorda? Mas nós estamos falando justamente aqui dessa forma de se relacionar com a realidade que convencionalmente a gente foi cultivando ao longo da nossa vida. E é isso que a gente está tentando quebrar de certa forma. É claro que quando você se belisca, Luiz, a dor é real. E tem um corpo que sente. Absolutamente o ensinamento do Sr. Buda não vai negar essa realidade. Mas ela é coexistente com uma realidade absoluta que é mais sutil e com a qual a gente cada vez mais quer ir se aproximando quando a gente vai fazendo a meditação. Então, assim, eu queria validar que tudo que vocês falaram, porque é exatamente por aí.
E a gente não perder de vista que a prática da divindade tem a ver justamente com isso que a gente está dizendo aqui, essa maneira habitual da gente se relacionar com a realidade, e o que a gente faz é, a gente pega a própria habilidade de manifestação da mente como uma forma de subverter essa maneira como a qual a gente está descrevendo aqui que a gente se relaciona com a realidade. É por isso que a gente faz o que a gente se dispõe a fazer na prática da divindade. Diga, Sam. Então, quando eu estou ainda nesse processo de não ir com os pensamentos, tarará, eu ainda estou fixada. Não, se você nota os pensamentos e daí por diante, mas não adota uma postura fascinada ou fixada em tudo aquilo que se... Porque eu me fixo em tudo aquilo que... Eu me fixo na experiência da dor do beliscão. Eu me fixo no pensamento que surge como sendo esse o meu corpo ou a minha mente se manifestando. Então, tem um pressuposto de que há algo que seja um eu que experimenta tudo isso. E essa maneira dual de entender, tem alguém que experimenta aquela outra coisa. Essa maneira fixa, engessada de se relacionar com a realidade é o que a gente tenta, aos pouquinhos, ir minando e quebrando com essas práticas. Então, tem que tomar bem um cuidado também, né? Porque parece bem tênue, no limite de loucura, talvez, não sei, ou de... Assim, dependendo, né? Tem uma linha tênue com uma sanidade. Pode ser. Com uma noção de sanidade que a gente conceitualmente passou a rotulá-la como sendo sanidade, né? Eu estar senhor das minhas faculdades, consciente de tudo que eu faço e absolutamente engessado nessa realidade, às vezes pode ser uma noção de sanidade, de lucidez, mas a lucidez que a gente está falando, ela já está presente, ela é tão sutil que me escapa e me faz acreditar, eventualmente, que presença e lucidez seja uma maneira muito... como descrever isso? Muito, por incrível que pareça, muito identificada mesmo com tudo aquilo que se manifesta. É algo... Veja assim, o Kalu Rinpoche, não sei se vocês viram num vídeo que a gente postou no grupo lá de estudos do Kalu Rinpoche, ele está explicando as práticas, ele vai falar, essa prática das yogas, do corpo sutil, tem a ver única e exclusivamente com, assim, fundamentalmente, né, ele fala assim, channeling the wings, assim, a gente tem canais no nosso corpo, né, e ventos sutis circulando no nosso corpo. E a ideia de você fazer as yogas é, de certa forma, canalizar os ventos sutis de forma que esses pensamentos, essas sensações e daí por diante, tudo numa perspectiva sutil, são ventos circulando dentro do meu corpo, não desestabilizem a maneira sutil de eu perceber a realidade, me identificando com ela. É dessa lucidez que a gente está falando. Ciente de tudo aquilo que se manifesta na minha mente e, ao mesmo tempo, não me identificando com tudo aquilo que se manifesta na mente. Percebendo que é simplesmente a forma espontânea de desabrochar do aspecto dinâmico da mente. O que não significa dizer que tenha que haver necessariamente uma identificação com tudo isso. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Quando a gente está fazendo todas essas práticas, a gente, no fundo, está lidando com isso, assim, e quebrando essa rigidez da forma de me relacionar com o que se manifesta na minha mente. E quanto mais a gente vai... Então, a gente se desidentifica com uma perspectiva mais
mais habitual de se relacionar com a realidade e vai um pouco cultivando um estado natural de lucidez da mente, que tem a ver com esse conceito de Vipa que você estava falando, Pedro. Não como sendo uma coisa em si, mas como sendo algo que já é assim. Seria válido trazer a intuição, né? Ou a consciência, porventura residiria no coração. Algumas tradições trazem essa tecnologia, de certa forma distinguindo a mente dos pensamentos humanos, né? O Budi daria um âmbito superior aos pensamentos e às emoções. Então, essa palavra é apropriada, intuição? Assim, é difícil dizer assim, precisa alcançar exatamente o que se quer dizer por intuição. Se intuição tiver relacionado a uma ideia, a uma noção, a um, de, de capacidade de conhecer, a gente está próximo desse conceito, assim, né? Veja, uma mente veja, uma mente desperta, uma mente de um Buda, ela simplesmente é lucidez, ela simplesmente conhece. Não sei o quanto isso tem a ver com a noção de intuição, entende? Mas veja, se eu olho essa baqueta com essa clareza como eu estou olhando agora, assim, e eu conheço isso aqui é a madeirinha para bater o gongo, assim, com esse nível de nitidez da minha capacidade de conhecer, veja como a noção de intuição, ela até não é uma intuição aqui, eu conheço, entende o que eu quero dizer? Uma mente onisciente, ela simplesmente conhece tudo aquilo que se manifesta, entendeu? Sujeito objeto deixa de ter diferença. Assim, ela simplesmente sabe. Se isso a sensação que me dá é que isso vai além da noção de intuição, entendeu? Eu tenho uma intuição que aquilo vai acontecer comigo se eu for naquela viagem. Não, se uma mente plenamente desperta, ela conhece passado, presente e futuro, ela não intui, ela sabe, assim, entende? Mas se intuição e tiver relacionado a essa noção de lucidez, de onisciência e daí por diante, sim, esses conceitos estão próximos. Tá? Isso falando dessa questão do estado natural, né, da mente, lucidez, clareza. Eu não consigo ainda chegar nesse estado, entender o estado natural da minha mente é me identificar com algumas coisas que me trazem prazer, gosto. E por mais que a gente insista, a mente é um estado natural, lucidez, consciente, de clareza. Eu faço esforço para... Aí não deveria haver esse esforço, que já que é natural, já está aí. Mas eu sinto isso, que eu preciso desenvolver uma disciplina, às vezes um esforço, que é desconfortável, para depois eu dizer, mas era natural, não precisava ao alcançar esse estado. Então, eu não vejo na meditação inicialmente essa coisa natural. Eu tenho que colocar alguma energia, algum esforço para depois descobrir que isso era natural. Então, é meio contraditório às vezes. É natural, mas natural é eu gostar, eu me identificar. É o que eu aprendi na vida, tudo eu me identifico, gosto, não gosto. Então, às vezes, dá uma certa confusão. Hein? Não é natural para mim esse estado que é natural. Mas olha como é extremamente importante.
Veja como isso tem tudo a ver com o que a gente falou das etapas de criação e conclusão. Como a minha mente habitual, ela tem essa noção de me identificar com o pensamento, com o que eu estou sentindo e daí por diante, ao invés de você fazer isso, você continuar se identificando com aquilo que é habitual e grosseiro, a gente usa os meios hábeis para dizer, bom, então, se você vai se identificar com algo, agora você vai se identificar com um Tcherenzi na prática da visualização. Já que essa é a minha tendência habitual de identificação, o que a prática faz? Bom, então se é para se identificar com algo, vamos se identificar com uma expressão pura daquilo que se manifesta. Mas lembra que eu falei para vocês na semana passada? A gente começa a prática como? Om Sobao Ashu da Sarvadharma Sobao Ashu Doha. Sobe tudo no estado natural. Aí eu começo toda a fase de criação, porque aí vai vir um pensamento. Então, ao invés de me identificar com um pensamento grosseiro, eu já vou me identificar, esse é o exercício que a gente está fazendo, com a descrição da visualização da divindade que está no alto da minha cabeça, por exemplo, o Tcherenzi, lótus, sol, letra Ri, que se transforma no Tcherenzi. Veja que a gente pega carona no hábito de se identificar com aquilo que se manifesta na mente. Então, eu fiquei no estado natural. Aí eu vou entrar na tendência de identificação, eu pego uma carona e, opa, então se eu vou entrar num processo de identificação, eu vou me identificar com o Tcherenzi. Mas tem um esforço, né, para me concentrar nessa imagem. Claro. E eu vejo que o chamado dá essa calma mental. Bom, já até falei, né, a gente vem para cá, né, estabilizei. Bom, vou tentar encontrar um meio hábil, prático, para exercer essa plena atenção. Me parece que a visualização, ela treina mais, assim, bom, a minha mente está concentrada, eu não consigo mais dizer. Exato. E veja, assim, a imagem. O ponto aqui é, na visualização da divindade, a minha mente está focada na visualização e ainda o suporte de visualização é um suporte puro. Então, porque, veja, a gente tem essa noção cartesiana de eu penso, logo existo, de que eu sou nos pensamentos. O que me define enquanto sujeito são os meus pensamentos, as minhas emoções, e daí por diante. A minha tendência habitual é me reconhecer nessas experiências que se manifestam no meu corpo e na minha mente. É assim que é isso que vai gerando a tendência de dizer, eu sou isso aqui, entendeu? O que a gente está fazendo? Quando a gente está fazendo a prática de uma prática que seja de shamatha, que é criação, porque eu estou saindo da... Eu estou manipulando de uma forma artificial ou deliberada aquilo que se manifesta na mente como um recurso por meio do qual eu transcendo essa mente conceitual. Então, eu dissolvi tudo. Aí eu começo a fazer shamatha e eu me concentro sobre um suporte. Isso vai trazendo a habilidade de escolha deliberada sobre qual suporte eu quero me estabilizar minha mente. Pode ser uma visualização, uma calma mental nessa tigela, pode ser, aqui eu estou falando em consciência visual que se manifesta na minha mente, né? Olho em contato com a tigela, consciência visual, e eu fico na consciência visual. Ou quando eu estou fazendo a prática da divindade, eu vou para a consciência mental. Ou seja, ao invés de... porque eu estou aqui na consciência visual, vem um pensamento, cara, o que eu vou almoçar agora, depois que acabar os ensinamentos? Aí eu falo, não, volta para a consciência visual. Quando eu estou na visualização, eu vou para a consciência, eu olho a minha capacidade de imaginar faz com que surja uma divindade na minha cabeça e eu tenho que fazer um esforço para me concentrar nessa divindade. Mas esse suporte é puro. Esse suporte, em algum momento, vai irradiar luzes e vai tornar todos os seres como sendo Tcherenzi, e eu vou me visualizar como sendo Tcherenzi. Eu estou praticando Shime, calma mental, com foco na minha visualização. É uma ação artificial, concorda? Mas é justamente ela, e aí o que você estava dizendo parece contraditório, é por meio dessa ação meio artificial que eu vou me identificando com uma forma pura da mente, plenamente compassiva, para depois largar. Essa é a fase de conclusão. E aí, quando volta, sem fazer tudo isso para voltar aquilo que já era. Lembra, a gente falou já sobre isso. Parece meio contraditório, mas é assim que eu vou quebrando essa mente fixada, entendeu? Então, ao invés de ficar me fixando em qualquer coisa, não, eu escolho o suporte e eu vou deliberadamente lá para ele. Isso vai transformando a maneira de eu me relacionar com as experiências da vida e, ao mesmo tempo, vai me capacitando a exercitar
o meu livre-arbítrio, a minha capacidade de escolha sobre qual suporte eu volto a minha atenção como uma maneira saudável de reconhecer a minha própria natureza. Essa é a beleza da prática da divindade. Por isso que ela é chamada um meio hábil. Porque, já que a mente é capaz de manifestar tudo o que ela pode, vamos aproveitar, então, a dimensão, por exemplo, né? Se a mente é capaz de manifestar tudo espontaneamente, quando eu me deparo com uma experiência de sofrimento de alguém, o que naturalmente, uma pessoa que eu tenho apreço, cuidado, o que naturalmente surge na minha mente? Uma vontade de evitar aquele sofrimento. Concorda? Então eu vou deliberadamente, quando eu faço a prática de Lojong, eu vou cada vez mais exercitar essa condição natural do meu coração, que é cuidadoso em relação às experiências de sofrimento das pessoas que eu amo, no primeiro momento, que a gente quer expandir isso incondicionalmente. Esse vai ser o resultado da minha prática. Mas como é que eu começo a cultivar essa atitude compassiva? Em relação às pessoas que eu amo. Por isso que a gente no budismo fala, eu devo considerar todas as pessoas como tendo sido a minha mãe em outras vidas. Ou eu simplesmente posso imaginar as pessoas que eu amo em sofrimento, pessoas que estão em hospitais em sofrimento, e cultivando essa atitude de compaixão. Veja, eu estou deliberadamente pegando algo que se manifesta na minha mente, a disposição compassiva de cuidar de uma pessoa em sofrimento, eu vou treinando isso, me concentrando, como uma forma de transformando a minha maneira de se relacionar com essa realidade, gerando cada vez mais compaixão e daí por diante. Isso vai gerando o quê? Estabilidade na mente, calma mental, condições para a minha prática, para depois eu largar tudo isso e permanecer no estado natural da mente. Então, veja, parece ser todo um esforço artificial, deliberado e daí por diante, e é isso mesmo que é. Mas o propósito que tem é o que a gente está falando agora, e minando a maneira convencional como me relaciono com a realidade. Porque a outra forma de você fazer isso, você falou, eu não consigo, né? Eu acabo me identificando com os pensamentos e tal, eu não consigo ver esse estado natural da mente, não é isso? Então a gente está trazendo toda essa forma de você chegar nisso que já é, entendeu? Agora, olha, preste bem atenção. O que aconteceu entre um estalo e outro? Você se identificou com alguma coisa? Deu tempo de você se identificar com alguma coisa? Te pergunto. Não deu. Mas entre um estalo e o outro, o que permaneceu ativo sem você fazer um esforço? Nada. Atenção. Lucidez. Capacidade de coisa. Veja, aqui, ó. Entre um estalo e outro, você não perdeu a capacidade de conhecer que você está num templo, que tinha um passarinho cantando, que você está sentado. Olha só, todas essas faculdades de lucidez da mente permaneceram ativas porque você tinha consciência tátil da almofada. Você não parou para pensar sobre isso, mas você estava lúcido que você está sentado sobre uma almofada, sem que você tivesse que formular conceitualmente. Havia uma lucidez nesse momento. Havia uma lucidez, uma consciência visual se manifestando. Porque entre um estalo e outro, você não desmaiou, você não caiu numa opacidade total. O que significa dizer que esse espaço de lucidez entre a identificação de uma experiência sensorial e outra, o que tem? Tem um estado natural da mente, desde sempre, como ele é. Mas o que eu faço? Eu habitualmente vou pulando de experiência em experiência, tornando aquilo a experiência subjetiva minha diante de uma realidade externa a mim, que faz com que eu experimente a realidade dessa maneira como a gente está habituado. Mas em nenhum momento você perdeu o estado natural da mente entre um estalo e outro. A questão é que é muito difícil sustentar isso, concorda? Porque aí você começou a falar, eu comecei a prestar atenção em você, o barulho. Veja, são tantos apelos, são tantas experiências sensoriais que se manifestam, que essa lucidez subjacente, ela meio que parece se perder.
Então, o que a gente faz? Eu pego carona. Então, assim, como é difícil sustentar esse estado natural da mente como um modo de ser, eu pego carona em todas as experiências sensoriais que eu tenho e saboto elas. E faço delas meios pelos quais eu vou quebrando a maneira fixada, convencional de me relacionar com a realidade. Então, o que eu faço? Eu passo a me relacionar com todo mundo como sendo o seguinte: todos os seres são Tirenzi. Ah, mas a natureza de todos os seres é Tirenzi. É isso que a gente faz quando a gente volta da visualização. Entende? Eu faço a tomada de refúgio de geração da bodhicitta, ou seja, eu aspiro que toda a minha ação nessa vida seja um meio pelo qual eu consiga praticar, ter uma postura voltada a aplacar o sofrimento do outro. Então, eu tiro proveito de toda a experiência da realidade como uma maneira de continuar vinculado à prática do Senhor Buda. Isso é uma maneira de ir sabotando a experiência da realidade. O que eu faço com a prática da minha respiração? Eu colo na minha respiração a perspectiva de Tonglen, de tomar e dar. Toda vez que eu estou respirando, enquanto eu estiver inspirando, eu imagino que eu estou tirando o sofrimento de todo mundo que está nessa sala. E quando eu expiro, eu estou levando paz e tranquilidade. Eu colo naquilo que é mais natural da minha existência, que é a minha respiração. Eu colo na minha respiração uma maneira de praticar compaixão. Veja, eu estou usando as experiências da realidade para sabotar a realidade, para quebrar a maneira rígida. É isso que a gente está fazendo quando a gente faz a prática da divindade, entendeu? Ficou claro, gente? Sem a gente compreender isso, fica uma coisa meio mecânica isso aqui. Fica uma coisa meio, agora eu sou a divindade, depois eu lá, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou rasgando no meio a maneira de me relacionar com a realidade. Esse é o processo mais corajoso, mais revolucionário que pode existir. Não tem nada que possa se comparar com isso. Você racha no meio toda essa maneira grosseira de se relacionar. E ninguém está vendo. Está acontecendo uma revolução e ninguém está percebendo. Evolução perceptiva. Ninguém nota, mas você está sabotando. Há um... Entende? Eu vejo isso como uma semente que está sendo plantada dentro do meu caminho, né? Eu não conhecia exatamente esse tipo de prática da visualização como um meio hábil. E confesso que no início eu não sei se vai servir muito, eu prefiro continuar me mantendo numa determinada prática que está me dando efeito. Mas essa sementinha está plantada, eu não sei em que momento isso vai dizer, opa, lá. Agora eu vou conseguir, vai me servir em algum momento. Então, eu recebo esses ensinamentos que estão sendo, fiquei pensando que é muito difícil, não é natural e tudo, mas em algum momento isso vai começar a me dar sustentação para mim, dizer, não, agora vou voltar para aquilo, agora vou usar a visualização durante minha meditação. Sabe o que leva a isso? Semente que está sendo plantada aqui. Pode despertar agora, em casa mesmo, assim, eu já consegui. Algumas pessoas podem até já usar isso de uma forma mais efetiva, mas cada um vai no seu tempo. Sabe o que leva? É perfeito. Sabe o que leva a esse desabrochar natural, sem esforço? Respeito e confiança. Tradução de Mugu, que é devoção. Lembra o que a gente recitou na prática do Ajahn? A cabeça da meditação é a devoção. O lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais. Veja assim, não é preciso fazer nada. É simplesmente uma disposição de abertura no coração de dizer se é isso que você sente. Isso tem um valor, talvez eu não alcance isso agora, mas eu guardo isso no meu coração.
É isso que você falou, tem uma semente. Que horas ela vai germinar? Que horas vai dar um estalo e daí por diante? Se eu ficar esperando, esse é o problema. Eu estou agarrado. De novo, tem o quê? Tem expectativa aí. É isso que eu preciso largar. Por, por isso que essa atitude de confiança, de respeito, quando ela verdadeiramente se consolida no seu coração, esse é o portal, esse é o caminho direto. A devoção no budismo vajrayana, ela é tão central, não como uma postura... E, às vezes, invariavelmente, ela é confundida com isso e ela é vivida dessa forma, de uma maneira hierárquica, convencional e daí por diante. Não, é porque quando eu abro, quando há uma abertura do meu coração, corpo, palavra e mente, quando eu abro o meu coração para algo que eu verdadeiramente confio e daí por diante, se eu abrir, quando ele está aberto, o que tem no seu coração? Ué, tem o que ele é. Assim, se ele está fechado, ele não se mostra da forma como ele é. Mas se eu relaxo e deixo ele ser o que ele é, na perspectiva budista, o que há? Sabedoria e compaixão. Né? Lucidez, uma capacidade de lucidez, a mente plenamente desperta e naturalmente compassiva. Eu só preciso deixar o meu coração abrir. Mas meu coração não se abre para qualquer coisa. Porque a gente a gente apanhou muito, né? A gente tem muito medo, há uma perspectiva de se defender e daí por diante. Mas quando você larga tudo e permanece no estado natural, a questão é a confiança. É a confiança de largar tudo e falar, eu tô... E isso que aos pouquinhos a gente vai cultivando. Tudo bem, gente? Não. Por favor. Seria realizar o anatta, negação do medo, através do meu especial, negação da unidade, e realizando esse não eu, depois da dissolução, você entra no estado natural da mente, um vazio, Que não é nada, né? não, o vazio. O vazio é nada, o vazio é Tathagata. E aí esse estado é o estado de ser, não é o estado de pensamento. É um estado de estar, de ser. Não há mais pensamento. A manifestação da mente. E esse meio, ele seria esse suporte para acessar a primeira nata. O ego. A quebra do não eu, né? Realizar o não eu. Que o eu é a maior ilusão. Através dos pensamentos. Você quebra e realiza o não eu. Você acessaria a mente natural. Ela manifesta. Ela não pensa, ela se manifesta. Entendeu? Mais ou menos 5%. Exatamente, e ir cultivando isso, né? Como sendo um modo de ser, né? Para além de uma experiência, então. Porque aí qualquer coisa que se manifeste, é a manifestação da mente desperta. Ou seja, eu arrisco dizer que o Buda, a mente desperta do Buda Shakyamuni era ativa. Mas aquilo que a gente chama convencionalmente de um pensamento era a expressão manifesta da compaixão. Portanto, aquilo que um Buda se move, aquilo que dá movimento a uma mente plenamente desperta, é a disposição plenamente e incondicionalmente compassiva. É
um amor, bondade e compaixão absolutamente dinâmico. Tudo aquilo que se manifesta ganha a expressão manifesta do amor, bondade e compaixão. Então não é um estado de vazio onde nada se manifesta, pelo contrário, assim, tudo continua se manifestando, mas há uma clareza suficiente para reconhecer a dimensão compassiva de tudo aquilo que se move na mente plenamente desperta. Mas isso é lá na frente, a gente vai cultivando isso ao longo do caminho. Tudo bem, gente? Ficou claro, assim, a razão pela qual a gente está fazendo tudo isso? Então, assim, tendo feito esse resgate, o que diz a estância lá no 19 do texto, relacionado aqui ao que o Trango Rinpoche mencionou como sendo os pontos essenciais para se atravessar o caminho, né? O texto vai dizer o seguinte: quer o praticante medite na versão elaborada, quer na versão concisa do estágio de criação, há 3 pontos principais. Então, veja, existem práticas mais elaboradas de visualização, práticas mais simples, mas o que são os 3 pontos principais que é preciso cultivar enquanto eu estou praticando a fase de criação numa prática de divindade? A claridade da forma purifica o apego ao objeto aparente. Então, é preciso manter um aspecto claridade ativo, né? Claridade da forma purifica o apego ao objeto aparente. Lembrar da pureza liberta o praticante do apego à corporeidade. E manter o orgulho da deidade subjuga o apego ao ego habitual. Olha quanta coisa a gente está falando aqui, que é justamente para quebrar essa noção de fixação no eu e de fixalização no objeto, essa maneira convencional que escapa à dimensão pura dessa experiência. Então, a claridade da forma purifica o apego ao objeto aparente. Lembrar da pureza liberta o praticante do apego à corporeidade. E manter o orgulho da deidade subjuga o apego ao ego habitual. O que o Trango Rinpoche vai dizer nesse comentário aqui? Esse domingo e no outro a gente vai ficar nesses 3 pontos aqui. A prática da etapa da criação consiste no cultivo de 3 elementos. Então, quando eu estiver fazendo a visualização da divindade, eu tenho que cultivar 3 elementos: clareza, pureza e estabilidade. Clareza se refere à clareza da imagem visualizada, que é a técnica da etapa da criação. Este elemento consiste simplesmente em visualizar a divindade da forma mais clara possível. Algumas pessoas, devido à constituição dos seus canais e assim por diante, têm facilidade para gerar uma imagem muito clara. Lembra que eu falei? A questão dos canais internos faz com que algumas pessoas consigam fazer uma visualização de forma mais clara. Outras não. De qualquer forma, a técnica é a mesma. Com uma mente relaxada, você visualiza a forma da divindade. Então, você relaxa a mente, vai usar a sua visualização para imaginar, né, a forma da divindade. Ao fazer isso, é natural desenvolver a esperança de que a forma será intensamente nítida, né? Eu quero fazer uma visualização perfeita e daí por diante. De fato, você desejaria que a imagem da divindade fosse tão nítida quanto o que você vê com os seus olhos físicos. Então, quando eu estou fazendo a visualização de Tirizi na minha cabeça e daí por diante, eu queria que essa visualização fosse tão nítida quanto quanto esse Dodge que eu estou vendo aqui, né? Mas olha só o que ele diz que é super importante. Ao praticar a visualização, você não está fazendo uso da consciência do olho, mas da consciência mental. E a consciência mental é conceitual. O que ele está dizendo aqui? Quando eu estou fazendo a prática da visualização, eu não estou no início, né, assim, como um praticante inicial, diante da seguinte situação: o meu olho em contato com a divindade,
Assim como o meu olho está em contato com esse Dorde, fazendo surgir uma consciência visual desse Dorde, que se manifesta na minha mente. Assim. Não, na verdade eu estou usando a imaginação, digamos, a maneira grosseira, o meu pensamento para visualizar a divindade. E essa é uma maneira que ele chama assim conceitual, ou meio que cursiva de geração da divindade. Porque não é a mesma coisa que eu olhar para esse Dorde, entende? Por isso que, se eu tenho uma constituição de canais e eventos sutis mais estável, a visualização ela pode ganhar uma expressão tão nítida quanto eu olhando para esse Dorde. Mas como eu ainda não alcancei essa dimensão, eu estou fazendo uso da minha imaginação, da consciência mental para visualizar a divindade. Veja que aí é mais complicado, concorda? Porque eu estou falando em visualização, mas eu estou usando o pensamento para isso, a minha imaginação. Então isso torna, às vezes, a visualização não tão nítida, e é o tempo de prática que vai refinando a minha capacidade de lidar com essa experiência que se manifesta na minha mente de forma clara. Mas é isso que eu tenho que ir cultivando. Claro. Por favor. Verdade. Você falou do tempo de prática, né? Teve uma vez que eu estava praticando bem Teresia, assim, e comecei a ver Teresia pelas nuvens. Eu fiquei feliz que eu achava que eu não tinha conseguido ter uma boa visualização. Foi um tempinho assim, começa a melhorar mesmo. Veja, gente. É verdade. Olha, ao praticar a visualização, você não está fazendo uso da consciência do olho, mas da consciência mental. E a consciência mental é conceitual. Contrariamente à consciência do olho, que experimenta as características individuais das formas, a consciência mental produz uma abstração, uma generalização. É fato isso. Portanto, a visualização terá a tendência a permanecer um bocado vaga. O texto de Django Rinpoche vai dizer. No entanto, se você continuar com a prática, se você continuar a prática com uma mente relaxada, então gradualmente aumentarão a estabilidade e a clareza ou a nitidez da imagem. Relaxar nesta visualização clara e contínua da divindade, a forma, a cor, a posição, as roupas, os ornamentos, implementos, etc., da divindade, é a prática do primeiro elemento da etapa da criação, a clareza da imagem ou a visualização clara. Então, o que a gente precisa, cada vez quando a gente vai fazer a prática? Estou visualizando o Chirenzi, relaxa a mente e se foca no aspecto da divindade. A forma, a cor, a posição, as roupas, os ornamentos. Isso vai dando mais habilidade na prática da visualização. Sempre fazendo um parênteses. Mas se nesse momento para você a prática com a mais você se conecta é simplesmente a prática de calma mental com foco na respiração, faça isso, hein, gente. Isso é uma forma de praticar a prática da divindade. Não é a única. Se nesse determinado momento a gente está falando tudo isso, mas você fala, mas eu ainda não consigo, tudo bem, relaxa. Faça, como é teu nome mesmo? Daniel, faça como o Daniel sugeriu. Continua a sua prática, planta a sementinha, faça a prática de Chirenzi, quando o Lama Sonan conduz a prática, com um coração de respeito e confiança na prática que o Lama Sonan está conduzindo. Pode ser difícil e daí por diante, mas eu estou aqui numa atitude de respeito e confiança, porque eu sigo os ensinamentos do Buda, porque aqui eu estou diante de um Lama autêntico como o Lama Sonan, e se ele está conduzindo essa prática, eu vou relaxar e vou seguir, e sem expectativa. É a melhor coisa que você faz. Enquanto isso, quando você chega em casa, fala, pô, mas eu não estou aqui com o Lama Sonan, não fico... Então aqui eu vou fazer a prática de calma mental, tá tudo certo, tá? Tem alguns aspectos assim que eu percebo que são culturais, né? Assim, cresci num país mais católico, mais cristão, então desde cedo eu estou habituado a frequentar ou a ver muitas imagens dessa tradição mais católica que eu fui criado em alguns momentos assim visualizar essas deidades e dães que são representativas também de amor, compaixão,
às vezes tem uma dimensão assim, eu conheço Terezinha, mas eu não tenho essa imagem tão clara como eu tenho, às vezes, de um Cristo, às vezes, assim, que seria mais fácil, porque eu já cresci dentro dessa cultura, e às vezes tem esse aspecto cultural de uma riqueza, às vezes, de detalhes que não estão tão familiares quanto outros daqui. Sim. Mas aí eu, às vezes, pô, se fosse visualizar o Cristo, eu conseguiria ver a lágrima descendo, aquilo ali é tão fácil, né? Mas eu comparo as duas e, como eu falei, eu planto essa sementinha, que são imagens que eu posso me fixar, que podem me trazer, né, a compaixão também. Não quer dizer que uma se equivale com a outra, mas eu entendo o direcionamento para a visualização nesse sentido. Assim. Eu só coloco esse aspecto, às vezes, que essa cultura tibetana, com as suas deidades, estão um pouquinho ainda recente, mas eu tenho a devoção e o respeito que em algum momento eu consiga me aproximar, me conectar mais com essas imagens. E, às vezes eu prefiro voltar para a respiração ainda, mas de vez em quando aparece uma imagem de Terezinha nebulosa, mas está ali. Em algum momento ela vai se desenhar. Mas, Daniel, é exatamente assim, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Assim, não são representações simbólicas com as quais a gente cresceu familiarizado, e está tudo certo. Assim. É claro que a gente não vira aqui e fala, bom, então, se você não consegue visualizar Terezinha, visualiza Cristo na sua cabeça e tal, porque a gente sabe que essa prática ensinada dessa forma produz esse resultado. A partir dessa tradição. Então, a gente não mistura as coisas, né? Você, aos poucos, vai fazendo a prática de Terezinha, de Tara, vai deixando isso com o seu tempo e se tornando algo mais natural e daí por diante. Mas para as pessoas que têm as suas próprias tradições, os outros, eu sempre falo para minha mãe, assim, mãe, a hora que se tá difícil daí por diante, pensa no coração de Jesus, pense em Nossa Senhora, porque é a referência de amor, bondade, cuidado que ela tem. Eu vou dizer para ela, mãe, Terezinha tem 4 braços e daí por diante, tá tudo certo, assim, se ela tem essa referência, ela cultiva. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai trazer um resultado maravilhoso para ela, né? Então, aqui, é o que você estava dizendo, e não se trata de comparar se esse ou aquele é melhor ou pior, mas é aquilo com que a gente está mais familiarizado, né? E para nós, aqui da tradição budista, em que é preciso se familiarizar assim, com várias outras representações simbólicas, isso tem um tempo para acontecer. E é natural. E se eu relaxar as minhas expectativas e daí por diante, e deixar acontecer, você vai ver. O Dalai Lama sempre fala assim, não adianta você fazer uma avaliação da sua prática assim, em dias, em meses. Você tem que considerar isso cotidianos. 5, 10, 15, 25, 30 anos com o coração aberto. Isso aos poucos foi mudando. Porque a gente, né, assim, na nossa altura do campeonato, com a nossa quilometragem, a gente já foi bombardeado de muita representação simbólica, é natural que a gente vá para elas, né? Então, isso tem um tempo para maturar e daí por diante. Mas o princípio é o mesmo, entende? Bom, e aí o texto dizia aqui, quando você está cultivando a clareza na visualização, às vezes você notará que a visualização está menos clara, nítida ou estável que o usual. Há coisas que você pode fazer para corrigir isso. Por exemplo, o texto sugere que na sua visualização você se concentre um tempo em um detalhe específico, como o Vajra em uma das mãos da divindade, ou o cetro de Manjushri, ou a joia no topo da cabeça da divindade. Então, quando a gente está fazendo a visualização, foca num dos objetos. Isso vai dando mais clareza na sua meditação, na sua visualização. De forma geral, se muitos pensamentos estiverem passando pela sua mente, estiverem dificultando que você se concentre na visualização, então é recomendado a orientar a atenção em direção a algo na parte de baixo da visualização. Então, veja, se você está fazendo a visualização de Terezinha e está com muito pensamento, qual que é a técnica ensinada aqui? Visualiza a parte baixa de Terezinha, visualiza as pernas cruzadas de Terezinha, visualiza mais o assento de lótus e lua de Terezinha. Isso vai trazendo uma estabilização, agitação mental.
Por outro lado, se por um tipo de torpor ou depressão que estiver dificultando o surgimento da clareza ou da nitidez, então geralmente recomenda-se orientar a atenção em direção a algo na parte superior da visualização, tal como o topo da cabeça, a jóia ou o coque. Então, se eu estiver na prática, estiver fazendo a visualização de Tirenzi e começa a dar uma leseira, volta a sua visualização para a parte superior da divindade. Isso ajuda no processo de clareza da sua prática. Então, clareza é estabilidade e os 3 pontos, né? E orgulho. O segundo elemento da prática, da etapa da criação, é a pureza, ou a lembrança da pureza. Isso é frequentemente explicado como sendo a enumeração na sua mente do significado simbólico de cada aspecto da aparência da divindade, ou seja, o que representa cada aspecto da aparência. Mas o nosso texto ressalta que, se você fizer isso, a prática pode se tornar muito conceitual, e isso pode vir a perturbar a sua mente e dificultar a meditação. O que se recomenda em termos práticos para implementar a lembrança da pureza é manter em mente que essa aparência da divindade é uma aparência clara, nítida, sem qualquer existência, que é a união da claridade e da vacuidade, como a aparência de um arco-íris em sua nitidez e insubstancialidade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Os textos, várias vezes, eles explicam. Tirenzi tem 4 braços. Os 4 braços representam as 4 incomensuráveis: amor, compaixão, felicidade, alegria e equanimidade. Os 3 olhos, os 7 olhos de Tara representam o olhar de sabedoria nos 6 reinos de existência, mais a condição dos arhats, e daí por diante. Então, cada aspecto da representação cada aspecto da divindade representa alguma virtude ou uma qualidade. O texto está dizendo o seguinte: o que ajuda na estabilidade é você ter clareza do que cada aspecto da divindade representa. Mas o texto está dizendo aqui, mas se você ficar, enquanto você está fazendo o Mani Padme Hum, fazendo o chamado oral com você, os 4 braços representam as 4 equanimidades, os olhos, não sei o que, tipo, a meditação vai ficar discursiva. Então ele fala, não faça isso. Ao invés disso, simplesmente visualize a divindade levando em consideração o seu aspecto claro e insubstancial, intangível. Não é uma divindade como essa. Não é para visualizar a estátua do Buda na alça da sua cabeça. É a divindade desprovida de uma materialidade, de uma densidade. E isso ajuda no processo de estabilização da sua prática. É a técnica que ele está ensinando aqui. E o terceiro elemento na prática da etapa de criação é a estabilidade. Eu disse, isso favorece a claridade, e o segundo, a pureza, exatamente, a pureza. Então, esse aspecto de visualizar a divindade, tomá-la como sendo uma expressão insubstancial da mente desperta, ajuda na pureza. E o terceiro aspecto é a estabilidade. Ele diz, o terceiro elemento da prática na etapa da criação é a estabilidade, que consiste no orgulho estável de ser a divindade. Nessa prática, você se identifica com a divindade, de fato pensando, eu sou essa divindade. Esse é o orgulho da divindade. Isso é muito importante, uma vez que se trata do aspecto da etapa de criação, que realmente funciona como um antídoto para a nossa fixação comum num self, num eu. A prática ou o cultivo do orgulho estável consiste em abandonar a sensação de ser diferente da divindade, sobre a qual você está meditando, como sendo você mesma. Ou seja, se visualizar como a divindade, e naquele momento se colocar na condição de que você é a divindade, é o meio pelo qual você vai quebrando a fixação na noção de eu. Não é assim, eu, Lama Wangdu, agora me visualizando como Tirenzi. Não, é Tirenzi. Mas Tirenzi. Confiança, respeito no ensinamento, aos poucos, vai te aproximando com a percepção de que a tua própria natureza é Tirenzi. É isso que você está fazendo. Não é porque você é Tirenzi super poderoso que você vai entrar na liga dos Vingadores de Justiça. Essa bobagem. Não é para você tomar o orgulho de uma perspectiva grosseira.
é simplesmente confiar no fato de que sua natureza é Chirenzi, a sua forma é Chirenzi, enquanto você está fazendo a recitação de Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Porque isso vai te desidentificando dessa noção grosseira de que não, sou eu aqui, pai de família, trabalhador e daí por diante. Isso é uma maneira de você se relacionar com a realidade. A gente pode contar a história da nossa vida, gente, da forma como a gente quiser, eu sempre falo. Posso contar a história da minha vida como sendo um pai de família. Eu sou o pai do Fernando. Eu me identifico com essa característica da experiência de realidade. Eu sou o pai do Fernando. Eu posso me apresentar, a gente sempre fala assim, eu sou advogado, terapeuta, e daí por diante, tem essa identificação com essa característica. Não é assim, aquilo que eu faço como hábito parece ser aquilo que eu sou, né? Eu posso me descrever como sendo um jogador de futebol frustrado, porque eu queria jogar bola quando eu era pequeno. E essa é a minha história também. E eu me frustrei porque eu não virei um jogador de futebol. Podia estar jogando hoje no Botafogo, né, Daniel? No lugar do Tiquinho Soares e tal, mas assim, não é a minha história. Mas isso faz parte da minha história. Eu posso me descrever como um cara que queria jogar bola, mas posso me apresentar assim, eu sou um jogador de futebol frustrado, ou eu sou um pai, ou eu sou... Veja, tudo isso como sendo hábitos ou experiências experimentadas ao longo da minha vida. Eu tendo a me identificar ou descrever aquilo que eu sou a partir de uma perspectiva do hábito que eu cultivo ao longo da minha vida. De jogador de futebol, de pai, de advogado, e eu acho que eu sou isso. E a prática da divindade deve ser, não, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Você poderia se descrever como sendo Chirenzi, como sendo Buda, mas você cultiva esse estado de consciência de forma a se tornar tão natural que a sua identificação como Tara ou Chirenzi seja a expressão daquilo que você é. Veja assim, quando a gente vê uma pessoa como o Dalai Lama, que cultiva uma postura e um hábito ao longo de toda uma vida, eu consigo me relacionar com ele de uma maneira natural, como sendo uma expressão de uma mente desperta. Porque em qualquer circunstância, há sempre uma disposição profunda de fazer o bem para a pessoa. Pode ser que nem todo mundo entenda. Pode ser que a partir da sua apreciação da realidade você julgue. Tudo bem, julgue. Quem sou eu para te julgar? Mas, quando eu faço da minha vida uma oportunidade de cultivar sabedoria e compaixão, eu me torno isso. Não há um gap. É isso que a gente tenta fazer, por exemplo, na prática da divindade, que naquele momento eu me torno Chirenzi. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, e não tem outro gap. Om Mani Padme Hum. Quanto mais eu vou cultivando esse hábito, mais eu vou desabrochando aquilo que... Porque, veja, se isso não for verdade, eu posso repetir... Se eu repetir uma vida inteira, eu sou um abacate, isso não vai me tornar um abacate. Porque não tem um ensinamento de alguém que realizou e chegou até o resultado final e reconheceu que a minha natureza última é de abacate. Mas existe um percurso realizado por um ser humano como nós, há 2.500 anos atrás, que ao mergulhar intensamente na sua prática, reconheceu a sua própria natureza. E depois de alcançar esse estado, disse, acho que tem pessoas que vão entender o que eu alcancei, e passa a ensinar. Há 2.500 anos esse ensinamento está disponível. A ideia é que você coloque isso em prática, e a partir da sua própria experiência, veja se, ao cultivar amor, bondade, compaixão e sabedoria, aos poucos você vai ou não vai se tornando isso. Experimente você. Tá bom, gente? O que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui hoje, semana que vem a gente vai retomar esses 3 aspectos fundamentais de claridade, pureza e estabilidade. A gente vai retomar o texto raiz do Jamgon Kongtrul, detalhando um pouco mais o que são esses 3 aspectos, e a gente vai entrar em umas perguntas e respostas que tem aqui no ensinamento do Trungpa Rinpoche, para a gente fechar essa parte, né, dos ensinamentos do Trungpa Rinpoche ao
ensinar o texto de Jamgon Kongtrul, que são os pontos essenciais para se atravessar o caminho e que, no texto, né, chegariam até a instância 22. Então, a gente já leu um pouco da 19, semana que vem a gente vai avançar um pouquinho, porque há a descrição desses 3 aspectos em mais detalhe no texto raiz, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos fazer nosso intervalo. Mas antes disso, a gente faz a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente uma Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.